Juízes 17, irmãos, versículo 1, diz assim: E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições e também as disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tomei. Então disse sua mãe: Bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição. E esteve em casa de Mica, e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: De onde vens? E ele lhe disse: Sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: Fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem. E este jovem lhe foi como um de seus filhos, e consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então Mica disse: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Amém, queridos? Meus amados irmãos, nós estamos na sequência estudando o livro dos Juízes, e paramos aqui, ficamos, eu acho que 3 cultos, falando mal de Sansão, né? Ficamos 3 cultos aqui discutindo acerca do caráter e da espiritualidade de Sansão. E vimos, irmãos, que Sansão, ele tem uma série de características que não deve ser seguida pela gente, que nós não devemos tomar por regra de fé. Sansão era um homem que não buscava o Espírito Santo era quem buscava ele, porque Deus tinha escolhido Sansão não para livrar Sansão, mas para livrar o seu povo da mão dos opressores. A questão de Deus com Sansão era que Deus tinha negócio com o seu povo, para livrar o povo dos filisteus, e não Sansão especificamente. E Sansão foi um homem que fez muita coisa ruim. Mas, irmãos, eu decidi parar de falar mal de Sansão, porque eu já falei tanto mal dele, que eu acho que os irmãos não aguentam mais. Agora, nós chegamos no capítulo 17 dos Juízes, e eu quero dizer aos irmãos que me parece não, olhando a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que a história dos Juízes cessa em Sansão, cessa no capítulo 16. Agora, a partir do capítulo 17, nós não vamos mais ver, não vamos mais ler acerca de um juiz específico. Nós vamos ver agora acerca de alguns acontecimentos, alguns fatos que ocorreram no período dos juízes. Por exemplo, sobre a história de Mica, no capítulo 17, alguns estudiosos defendem a tese de que a mãe de Mica era Dalila,
por causa do preço das moedas, do preço que ele tirou da sua mãe, né? 1.100 moedas, que equivale a um ciclo, que é um pagamento do trabalho de um trabalhador daquela época. E como foi o preço que foi pago a Dalila, alguns dizem que Dalila era mãe de Mica, mas isso é uma tese que não encontra apoio, digamos assim, não encontra sustentação no meio teológico. Então, irmãos, a história dos juízes cessa no capítulo 16. No capítulo 17 agora, é uma série de fatos que vai nos mostrar como era a realidade social e religiosa do povo de Israel no período dos juízes, do capítulo 17 ao capítulo 21. Para começar esse período, a Bíblia Sagrada vai mostrar agora a história de Mica. Em que se dá a história de Mica? Eu quero que os irmãos encontrem comigo aqui nesse texto a consequência da ignorância bíblica. Olha aqui, irmãos, nós temos, por exemplo, se formos pegar o último versículo do capítulo 17 e colocar como tema da campanha de oração, até eu talvez fosse pregar dizendo que aonde tem um servo de Deus tem bênção. E se for um servo fiel a Deus, vai ter bênção ali mesmo. Mas o texto diz: então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto eu tenho um levita por sacerdote. E se eu falar que aonde tem um servo de Deus tem bênção, eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Mas na história, no contexto da história de Mica, esse levita aqui, ele não veio para trazer bênção na casa dele. Antes, irmãos, ele trouxe maldição. Antes ele trouxe contrariedade às leis do Senhor. E eu vou mostrar aos irmãos de uma forma clara, objetiva e simples. A Bíblia Sagrada vai dizer que havia um homem, perceba que não era um menino, era um homem, não é, da montanha de Efraim. E esse homem tinha o nome de Mica. Olha, irmãos, alguém já me perguntou hoje, né? Eu vou dizer, foi Mário Nilton, quando eu disse que ia falar sobre Mica, e ele disse que não tinha visto na Bíblia dele ainda, eu chiei, não é? Se você já leu a Bíblia 2 vezes, o que é que você fez que não viu a história de Mica aqui? Né? Dei uma puxada ali para ver o que ele ia responder. Na verdade, a Bíblia fala de pelo menos 7 personagens com o nome de Mica, sendo esse o primeiro. Aí nós vamos observar que esse Mica aqui, ele era o primeiro, e sobre ele nós só vamos saber que ele era morador da montanha de Efraim, e que ele tinha roubado a sua mãe. Se você prestar bem atenção no versículo de número 2, ele diz à sua mãe que as 1.100 moedas de prata que foram tiradas dela, e que ela lançava maldição por causa desse furto, aí ele diz assim: estão comigo, foi eu que roubei, foi eu que peguei. Presta atenção, irmãos, que nós temos uma situação aqui que é o seguinte, ó. Primeiro nós temos um furto, não é um furto porque algo foi subtraído sem que outros soubessem a maneira nem o momento que foi subtraído. Não houve uso de força, nem de ameaça ou grave ameaça. Então foi um furto. O que nós temos agora é que havia uma palavra de maldição por causa daquele furto. A mãe de Mica tinha lançado uma maldição. E o povo de Israel, irmãos, ele levava muito a sério essa história de bênção ou de maldição. Agora Mica se preocupa e procura sua mãe e vai dizer para ela: foi eu que furtei da senhora as 1.100 moedas de prata, foi eu que tirei. Aqui eu poderia falar que a mãe de Mica provavelmente era uma mulher, para ser uma mulher da época, era uma mulher de destaque ou uma mulher extremamente econômica. Não é para economizar 1.100 moedas de prata assim, a ponto de ser roubada por esse motivo. Então eu poderia falar das características dela, mas eu não vou além do que o texto fala. Preste atenção, irmãos, que agora a sua mãe, sabendo que foi o seu próprio filho quem havia furtado as moedas, ela tenta amenizar a maldição. Mas aqui é que começa a maldição dupla da mãe e do filho. Do filho primeiro porque roubou a mãe. Irmãos, preste atenção, porque um filho chegar a ponto de roubar a mãe é porque ele é uma pessoa muito ignorante. Ele é uma pessoa, por exemplo, que não tem temor a Deus. Se ele tivesse temor a Deus, ele não ousaria colocar as mãos sobre a vida dos seus pais.
Presta atenção, irmãos, que nós temos hoje em dia, a moda é falar mal da própria família. Eu combato aqui com os irmãos, eu digo, irmãos, vocês que são crentes, nós que somos crentes, nós não podemos andar por aí falando mal, por exemplo, da nossa sogra. Isso é coisa do mundo, irmão. Não é? A pessoa diz, a minha sogra é uma cobra. E hoje começam a fazer piada. Inventam até piada. Eu queria que um anjo viesse e levasse a minha sogra. Irmão, tenha cuidado, nós somos crentes. Crente não anda lançando maldição, principalmente sobre aqueles que são tidos como seus pais. Afinal, nós só estamos aqui hoje por causa dos mais antigos. E cá para nós não fazemos nem metade do que eles fizeram. Chegou um irmão, passou por aqui outra hora, relatando as horas que se ficavam de joelhos nessa igreja, quando esta igreja foi fundada. Dias e dias de oração e de jejum, para Deus mandar avivamento. Não é, irmãos? Preste atenção que é uma falta de temor falar contra a própria família. É uma falta de temor falar contra a própria igreja. É coisa de quem não conhece a Bíblia Sagrada. Aí você vê a situação religiosa de Israel. Israel vivia, sabe por que o povo de Israel apostatava? Sabe por que eles negavam a própria fé conscientemente? É porque, irmãos, eles eram ignorantes. Eles não observavam a palavra. Eles não observavam certo e nem se esforçavam o mínimo para estar de acordo com a palavra que eles deveriam viver. Preste atenção, irmãos, que esse período de ignorância e de negligência bíblica levava o povo à apostasia. O filho roubando a própria mãe. Você já ouviu por aí alguém falando mal da própria igreja? Você já ouviu por aí, irmãos? Porque a igreja é comparada à nossa própria mãe. Você já viu alguém falando mal da própria igreja? A igreja que abençoa, a igreja que ora por ele, a igreja que ensina a palavra, a igreja que serve a Santa Ceia, a igreja que ora para Deus batizar no Espírito Santo. E ainda tem pessoas que são participantes disso tudo e ainda falam mal da igreja. Sabe o que é isso, irmãos? O final disso tudo é apostasia. É negar a própria fé conscientemente. Agora nós temos o papel da mãe, que também não tem o temor. Presta atenção que o filho errou várias vezes. Sabe o que o filho fez? Inconscientemente com a mãe. Mas ele pegou e fundou a própria religião. A Bíblia diz que a casa daquele rapaz virou casa de deuses. Ele coloca um ídolo no meio da sua casa. E ele pega o próprio filho e coloca para o sacerdote. Preste atenção que ele não se submete às autoridades constituídas por Deus. Não, tem um sacerdote lá que ora pela nação, mas eu não quero ele, vamos eleger o nosso próprio sacerdote. Ele que vai orar por nós, ele é que tem direito de nos abençoar. Quer saber de uma coisa, irmãos? Deus não dá igreja para pastor, sabia disso? Pastor nenhum é dono de igreja. Se algum pastor se apresenta como dono de igreja, ele precisa voltar ao discipulado e aprender as origens da sua fé. Pastor nenhum é dono da igreja. Agora cuidado, porque Deus dá a igreja pastor. Deus dá à igreja o pastor que ela merece. Quando a igreja está cansada da liderança, Deus dá em conformidade da maneira como ela quer. Está com raiva porque ele é radical demais, porque prega a Bíblia demais? Pois tudo bem, eu vou dar um agora que não prega a Bíblia. Eu vou dar um agora que não ora mais de madrugada. Eu vou dar um agora que se guarda ao extremo para não gerar escândalo. Mas eu vou dar um agora que gera escândalo, que é o que vocês querem. É o que estava acontecendo no período dos juízes. Mica é o retrato do período dos juízes. Eu não quero mais o sacerdote do templo. O meu filho vai ser o sacerdote. O templo vai ser na minha casa. E na minha casa nem vai ter mais o Deus de Israel. Vai ter o Deus que eu vou fazer com a minha prata. Eu vou mandar construir uma estátua de madeira e revesti-la de prata e colocá-la no meio da minha casa. Era o que estava acontecendo nessa hora. Você percebe, irmãos, uma coisa interessante. Porque antes de falar mal do levita, eu vou falar mal da mãe de Mica também. Vou falar, meu irmão, porque é para o nosso aprendizado, para a nossa edificação espiritual. É porque a Bíblia Sagrada diz que quando a mãe, que estava lançando maldição sobre quem tinha furtado o seu dinheiro, descobriu que quem tinha furtado foi o seu próprio filho, agora ela quis consertar.
E como foi que ela consertou? Ela quis devolver o dinheiro para o seu filho. Está aqui, eu guardei esse dinheiro para fins religiosos, mas eu vou entregar a você, você sabe o que fazer. Mica devolve o dinheiro para sua mãe. E sabe o que sua mãe faz agora? A sua mãe, ela pega ali, meu irmão, aquele dinheiro, separa 200 peças de prata e manda fazer um ídolo para colocar na casa do seu filho. Preste atenção que ela querendo consertar o seu erro. Porque assim, irmãos, a mãe de Mica é uma pessoa que tomou uma decisão precipitada. Ela tomou uma decisão pela aparência, era uma pessoa cega espiritualmente. O erro estava do lado dela. Quer ver uma coisa? Quer ver uma situação quando o erro está do nosso lado? Quando a gente deixa de orar. Você já viu quando alguém deixa de orar? Parou de orar, não ora mais. Não sou mais fiel à igreja, não ligo mais para a igreja. Se quiser se vir à igreja. Não sou mais fiel à igreja, não obedeço mais a ninguém, vou fazer as coisas do meu jeito. Quando a pessoa debanda para esse lado, começa a dar errado as coisas na sua vida. Começa, irmão, a dar errado as coisas na vida da pessoa. Aí a pessoa vai começar a procurar o erro. Maldito aquele que lançou a maldição na minha casa. Olhe aí por mim, para ver se lançaram alguma coisa aqui, algum trabalho de macumba na minha casa, que as coisas não estão mais dando certo. Trabalho o quê, irmão? O problema está do seu lado. Era o problema da mãe de Mica, estava do lado dela o problema, mas ela estava lançando maldição. O ladrão morava na casa dela, meu irmão. Presta atenção que o ladrão de bênção às vezes mora na nossa casa. O ladrão de bênção às vezes está lá na nossa sala, bem grande, a TV bem grande. O ladrão às vezes está na nossa mão. O celular onde se manda mensagem, pensa que Deus não lê o que a gente digita. Pensa que Deus não sabe o que a gente vê, meu irmão. O ladrão está conosco, está do nosso lado ali, está roubando o tempo que seria de Deus. Eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a palavra, mas espere aí. E como você tem tempo para ficar 10 horas ali respondendo besteira no WhatsApp? E por que você tem tempo de assistir tanto filme, tanta série na TV? E por que tem tempo de tanta brincadeira, de tanto passeio, e não tem tempo mais para as coisas de Deus? É o ladrão da casa da mãe de Mica. E ela não estava vendo, e pelo fato dela não estar vendo, ela estava lançando maldição. Agora olha o perigo, porque ela pensava que a maldição ia para os outros, mas não ia. A maldição ficava dentro da sua casa, porque o ladrão estava dentro da sua casa e não estava fora. Uma vez eu era líder da mocidade, eu lembro que eu disciplinei um rapaz que tinha no meio da mocidade, porque eu descobri que ele vendia entorpecente. Aí eu fui lá como um bom líder, chamei o rapaz do lado, conversei com o pastor, ele me deu autonomia, disciplina ele. Vocês sabem disciplinar. Tudo bem, fui lá, conversei com o rapaz. Você gosta de cantar no conjunto da mocidade? Era um conjuntão imenso. Ele dizia, ô pastor, que alegria, você vai ficar sem cantar uns dias. Sentei o rapaz lá, ele cumpriu a disciplina dele, chorou, se abraçava comigo todo culto. Depois voltou para o conjunto. No dia que ele voltou, era o dia do culto da mocidade. Aí eu lembro que o pastor deu uma oportunidade à mãe dele, que era uma das dirigentes do centro de oração da igreja. Aí ela chegou lá, e o filho cantando e chorando, e ela dizia assim, irmãos, eu quero aqui testemunhar que o inimigo tentou me envergonhar nessa igreja. Usando um líder dessa igreja, disciplinou meu filho para me envergonhar. Isso o rapaz tinha conversado comigo, me agradecendo. Obrigado, pastor, que o senhor me abraçou, me deu a oportunidade de voltar à comunhão da igreja. E a mãe era a mãe de Mica, né? Porque ela dizia assim, ela pegou o microfone e dizia, irmãos, o inimigo quer me envergonhar. Um líder aqui quis envergonhar, disciplinando meu filho. Mas hoje eu dei uma tapa na cara do inimigo e está ali o meu filho cantando de novo. Aí quando acabou o culto, o pregador falou comigo bem assim, ô pastor Mário, quem é aquela mulher? Quem é aquela mulher ali? Aí eu disse assim, aquela é uma irmã aqui da igreja, abençoada, dirigente do centro de oração. Ele disse, porque quando eu cheguei na igreja, eu cheguei atrasado, ela estava com o microfone na mão falando. Quando eu cheguei na porta, Deus me deu uma visão com ela. Era uma mão bem feia, vindo por trás dela, e assim como que esbofeteando a cara dela.
Aí eu disse, misericórdia. Eu disse, ore por ela, meu irmão. Mas eu fiquei pensando naquilo. A sujeita dizendo, a mãe de Mica, dizendo, no púlpito da igreja, que estava dando a tapa na cara do inimigo, desde que ela estava era apanhando naquela noite. Porque o filho dela recebeu a disciplina, mas ela estava lançando maldição, pensando que sobre a casa dos outros, mas sobre a própria casa. Era a mãe de Mica. E quer ver uma coisa? Para resolver o problema, ela quis resolver o problema do jeito dela. Se confiou nas condições dela, isso é um perigo para a gente. Não, peraí, dessas 1.100 peças de prata, pega 200 aí e manda por ídolos. Manda ele construir um ídolo com isso daí. Sabe como construir um ídolo, irmão? Eu pesquisei para falar para os irmãos. Era uma estátua de madeira revestida com a prata. Foi o que construiu lá. Foi o que construiu naquela época. Constrói. Ou seja, trouxe a idolatria para dentro de casa. Ou seja, eu vou fazer do meu jeito. O meu dinheiro vai dar jeito na minha situação. Não, irmão. O nosso dinheiro não dá jeito em situação nenhuma. O meu conhecimento não me leva à presença de Deus. O que leva à presença de Deus, irmãos, é eu ser um servo dele. Sabe, irmão, convertido, com o coração convertido, que me leva à presença de Deus e o que me dá a certeza de ser salvo, não são os diplomas que eu tenho, não, eu tenho consciência disso. O que me leva à presença de Deus é ser crente em Jesus, irmãos, é reconhecer os meus erros todo dia e todo dia pedir perdão a Jesus por causa deles. É isso que a palavra está nos ensinando. Se chegou alguém aqui que confiava, irmão, nas próprias condições, eu quero lhe dar um conselho baseado na palavra. Abra mão do seu orgulho, meu irmão. Deus está aqui para mudar a nossa vida esta noite. Abra mão do seu orgulho. Diga, não, Senhor, eu tenho 1.100 peças de prata, tenho até mais. Mas isso não vai me levar à tua presença. Ela trouxe a idolatria, meu irmão. Ela elegeu o próprio sacerdote. Você sabia que não é qualquer pessoa que tem condições de ser um sacerdote? Oh, irmão, eu não posso falar para vocês o que um sacerdote sofre para chegar a ser sacerdote. Sabe, tem coisas que a gente, quando escuta, tem um hino que vocês cantam aí, que toca no coração da gente. Sabe, desde pequeno que eu escuto cantar Passa Jesus. Era até um corinho de fogo ali, que eu até nem gostava que fosse cantado na igreja. Mas eu confesso, quando eu cheguei em casa, que eu comecei a ouvir a letra. Me perguntaram quem sou eu, querem saber de onde foi que eu saí. Estão pensando que foi muito fácil para eu chegar até aqui. Me olham e dizem que eu não sou preparado. Me olham e julgam o meu jeito de adorar. Mas só Deus sabe o que eu fiz no anonimato, quando ninguém me via chorar. Meu irmão, é sério esse negócio. E não é qualquer pessoa que resiste, não. Você imagine aí, Maicon, pregando para uma multidão, o povo aceitando Jesus, mas a minha esposa depressiva em casa. Porque o meu líder, Gerson, que estava atrás de mim, estava difamando a minha esposa. E por causa daquela difamação, ela estava sofrendo com a depressão. Você imagina que não é fácil chegar lá e pregar fé. Jesus vai dar vitória a vocês, tudinho. E eu chegava em casa, estava minha esposa com a mão no meio das pernas, chorando e dizendo, eu vou me matar, vou matar meu filho, vou matar você, não quero mais viver. E alguém 24 horas tendo que cuidar dela, não é para qualquer um não, irmão. Ser sacerdote não é para qualquer um. Eu estava pensando, né? Eu estava observando, porque todos os dias a gente vê pessoas fazendo propósito. Eu fiz um propósito, pastor. A partir de hoje eu vou fazer isso. Tudo bem, faça. Aí a gente vem 1, 2, 3 vezes, desiste do propósito. Não consigo mais, desistir do propósito. Você imagina ter visão de Deus. Eu já falei para os irmãos, muita gente quer ter visão de Deus e até mentem, dizem que tem sem ter. Agora, você acha que é fácil ter visão de Deus? Eu já falei para os irmãos, imagine você acordar de noite e ter um negócio branco se balançando do seu lado ali. Não é? Um negócio branco ali, falando, citando seu nome, Eduardo, Samuel. Não, estou falando com os servos de Deus aqui, mas eu poderia citar o nome de qualquer um dos irmãos aqui. Sabe o que muita gente ia fazer? Ter um infarto e morrer. Não é o camarada com a voz bem mais grossa que a minha? Não é? É
todo mundo está preparado para ter visão de Deus, não. Não se pode pegar qualquer pessoa e colocar como sacerdote. Eu estava aqui outro dia, veio 2 sujeitos aqui, né, com a história que tinha uns galpão, com a história que tinha uns dinheiro, com a história que tinha não sei o quê, e uma conversa comprida que eu perdi a paciência. Vocês sabem que é difícil eu perder a paciência. Eu disse assim: irmão, diga aí o que você quer afinal comigo. O que eu tenho a ver com essa história? Não, pronto, a igreja é sua. Está aí. Igreja, galpão, banco de cinema, tela de não sei quantos metros na parede, né? Umas poltronas ali de bronze para você sentar. Agora o dinheiro é meu, você passa o dinheiro para mim no final do mês. A igreja é sua, você cuida, agora o dinheiro é meu. Desgraçado. Eu disse para ele: você é um miserável, rapaz. Você está pensando, está falando com quem, seu demônio? Deus sabe, irmão, que eu passei para estar aqui. Deus sabe que o Senhor sofreu para estar aí, como um dos dirigentes da igreja. Deus sabe que o Senhor não ouviu e teve que ficar calado. Deus sabe o que os homens de Deus sérios, você já dirigiu várias igrejas, já passou por muitas coisas. Não é verdade, irmãos? Deus sabe o que as irmãs do círculo de oração não sofrem, para que elas não venham na segunda-feira orar, interceder pela igreja. Agora preste atenção, irmãos. Nós não podemos, não temos o direito de eleger, nem de aceitar qualquer pessoa como nosso sacerdote. Não, irmão, tem que ser uma pessoa de Deus. Agora você observa que a mãe de Mica vai lá, constrói a imagem de escultura e ainda elege o seu próprio sacerdote. Queremos ele. Eu quero um culto, mas tem que ser ele para o sacerdote. Não. Eu não escolhi o pastor Sérgio Melfior para ser meu pastor. Não, irmão. Não escolhi, não. Agora ele é o meu pastor e eu tenho que respeitá-lo. E não tenho direito de dizer: eu não quero o pastor Sérgio, quero o Everton. Não, meu irmão. Deus colocou o pastor Sérgio. Um dia ele vai se aposentar. Quem sabe um dia Everton não vai estar lá. Agora, no dia que ele chegar lá, a gente vai respeitá-lo. Enquanto ele não chega, nós respeitamos o Moisés que está lá. É ou não é, meu irmão? Se Deus colocou Moisés, é porque é Moisés que tem que ser o nosso líder. Isso é um ensinamento bíblico, está aqui. O que falar na história de Mica? Está aqui, irmão, que tem que falar. Cuidado, irmão, peça discernimento a Deus. Você precisa de discernimento. Se vir a Deus não é brincadeira. Se vir a Deus não é fazer um curso de teatro e vir para cá interpretar texto. Não, irmão. Se vir a Deus é olhar a Bíblia Sagrada. E a Bíblia está dizendo: a mãe de Mica lançou maldição, porque ela não tinha discernimento. Estava na casa dela inimiga, ela pensando que estava fora. Já pensou? Levanta ídolos, coloca o neto dela para ser sacerdote. Isso está errado, irmãos. Agora eu vou terminar, porque a Bíblia Sagrada fala de um servo de Deus. Se você pegar o último versículo, você imagina até eu pregando aqui, sem ler a Bíblia, né? Sem analisar o contexto. Eita, irmão. E Mica agora diz assim: agora bem sei que o Senhor me fará bem, porque agora eu tenho um levita por sacerdote. Aí, irmão, seja como Mica. Seja aí, Everton, como Mica. Eita, Michael, teu nome agora é Mica. Aí se tu ler a Bíblia, tu vai dizer assim: sangue de Cristo tem poder, e te repreenda em nome de Jesus. Porque muita gente que não conhece a Bíblia vai dizer: eu recebo. Não receba não. Né? Repreenda. Se eu chamar de Mica aqui, não me repreenda não, me queime não. Né? Mas se eu chamar tu de Mica, tu tem que me repreender, rapaz. Tem que aprender a analisar o contexto. E mais, além de Mica, esse levita aqui, meu irmão, olha a qualidade do levita. A qualidade, o que é o levita? É um serviçal. O levita é o diácono da casa de Deus, é aquele que serve, é aquele que arruma o templo para o culto. Não é, irmão? É aquele que está ali dedicado ao serviço da obra de Deus. Agora, olha a qualidade desse levita aqui. Vou dizer o que ele era, que é o que o texto define o que ele é: um mercenário. Era um sem vergonha. Porque a Bíblia vai dizer assim, e havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, e era levita e peregrinava ali. E esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Tudo bem, ele procurava uma vida melhor. Os levitas não eram pessoas ricas, não é?
Mas você observa o que chamou a atenção desse levita. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que eu achar comodidade. Aí Mica diz bem assim, ó. Então disse Mica: fica comigo, e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário e teu sustento. E o levita entrou. Preste atenção, peraí. Até esse versículo aqui, eu não vejo problema na vida do levita, não, irmão. Porque o levita procurava uma vida melhor, procurava comodidade. Talvez lá de Belém, quando ele veio, ele passasse até fome como levita, né? Talvez ele passasse muita necessidade. O problema, aí ele chegou no lugar e Mica lhe ofereceu dinheiro: vem para cá que eu vou te sustentar. Tem um erro que está aqui bem escondidinho, que a gente tem que tomar cuidado com ele. É quando Mica diz assim: agora tu vai me ser por pai. Guarda isso aí que eu vou explicar porque esse erro. Aí o detalhe está o seguinte, aí está no final do versículo 10, quando diz: e o levita entrou. Aí diz assim: e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este jovem lhe foi como um de seus filhos. Olha que coisa terrível, irmãos. Até o levita receber a proposta, tudo bem, procurava uma vida melhor, estava sofrendo. O homem de Deus sofre, irmão. Se você quer ser um servo de Deus fiel, se prepare para ter uns dias de aperto, não é? Porque o que menos o homem de Deus ganha é dinheiro. Mas você vê uma coisa interessante, é que quando o levita entrou, aí mora o problema, Eduardo, pelo menos onde eu enxergo. Porque quando ele entrou na casa de Mica, foi que ele viu ídolos. Se ele era um servo de Deus, quer que ele teria se vendido, irmãos, para ser sacerdote de ídolos? Se ele era um servo de Deus, quando ele entrou que viu as coisas erradas, ele deveria ter dito: eu não tenho parte com esse Deus aí. Com esse Deus eu não tenho parte, não. Com esse Deus eu não tenho parte. Com Deus, irmãos, da falsidade, com Deus da idolatria, com Deus das imagens de escultura, irmãos, nós não temos parte com isso, nem por brincadeira. Nem por brincadeira, irmãos. Tem irmãos que ainda usam uma correntinha com um pingentezinho da idolatria. Eu um dia desse estava aconselhando o irmão e olhando o pescoço dele, mas não disse nada, que eu sou uma pessoa educada. Mas no pescoço dele tinha um pingente, que era uma figa. Não é figa que chama isso aqui, né? Esse gesto aqui, não é figa, né? Era uma figa. Já pensou? Um pescoço de um crente. Um pingente que era uma figa, para espantar a mal olhada. E outra era aquela bolinha que tem lá os dois coisinhos, preto e branco, yin e yang. E eu estava vendo, meu Deus, olha a qualidade do crente. Aceita a idolatria na sua vida. A gente passou um período complicado agora, irmãos, bem complicado. Um monte de gente vestida de Papai Noel, andando pela rua, não é? Com música do mundo. E interessante, eu ia abrir na igreja ali um dia, não tem muito tempo não, né? Tem umas 2 semanas que isso acontecia aí. Aí passou lá, vem, né? O carro com um caminhão, né? Assim a música. E o camarada em cima vestido de Papai Noel, e um monte de carro atrás buzinando, jogando doce para as crianças. Idolatria, irmão. É idolatria, é verdade. Sacrifício a ídolos. E quer ver uma coisa interessante? Que eu ia abrir o portão da igreja, aí o camarada abriu o vidro do carro. Pai do Senhor, pastor Mário Sérgio, homem de Deus. Aí eu olhei assim, eu digo: já pensou, irmãos? Esse aí cultua lá na casa de Mica. Esse aí, o sacerdote dele é esse levita, que entrou na casa de Mica, viu os ídolos e ficou lá de sacerdote dos ídolos. O problema desse levita aqui, irmão, era que ele se vendeu. Não foi, tudo bem, precisava de uma vida melhor, quem sou eu para julgar isso? Mas ele se vendeu ao dinheiro da idolatria. Ele se vendeu ao dinheiro da iniquidade. Irmãos amados, eu disse a vocês, quer ver uma coisa chocante, que não se faz mais nos dias de hoje? Parece que eu estou vendo, eu sentado lá na congregação Colombo, Chico. Você foi muito mais antigo lá do que eu.
Sentado lá na cadeira, chega um irmão lá com envelope, eu já contei isso aqui, envelope de dízimo, joga no meu peito aí, quero oportunidade para cantar. Aí eu disse, ei, vem cá rapaz, vem cá, tá ali Carla, que foi criada lá também, Sara também. Né? Pegue seu dinheiro e leve de volta. Ele parou, olhou para mim e disse, mas pastor, tem R$800 nesse envelope. Você pode ter o dinheiro do mundo inteiro, rapaz. Mas eu preciso que você me respeite e respeite essa igreja. Pegue seu dinheiro e vá embora, que essa igreja não precisa do seu dinheiro. Ele ficou olhando, ele foi falar com o presidente, inclusive. No outro dia eu recebi a ligação, essa parte eu não conto. Mas ele saiu, mas pastor, você é o primeiro pastor que nega um dízimo. Não, eu não estou negando o dízimo. Você quer ser dizimista? Quando a salva passar, você pega o seu dízimo e coloca lá na salva. Porque primeiro, irmão, não se entrega dízimo a pastor. Pastor nenhum que se preze tem parte com dízimo. Não, tem as pessoas que cuidam disso. O pastor só toma paga o valor, assina e manda para a casa do tesouro. Se ele é pastor mesmo, ele age dessa maneira. Primeiro, que não se entrega dízimo ao pastor. Segundo, você não está entregando dízimo aqui para aparecer, rapaz. Entregue por fé em Deus, para que se cumpra a Bíblia na sua vida. Agora, entregar o dízimo, já pensou? Agora eu quero cantar, vai embora, pai, vai orar. Ele saiu uns dias depois, ele voltou, me pediu perdão, pastor, coloquei na salva. E agora? Agora vai orar. No dia que Deus tocar no meu coração, eu lhe chamo para cantar. Eu, como sou pastor de igreja, ele foi, eu percebi que ele estava chorando. Os 2 cultos depois eu chamei, dei a oportunidade para ele cantar, ele veio, pediu até perdão para a igreja, até me surpreendeu. Mas vocês estão entendendo como é sério servir a Deus? A Bíblia Sagrada diz que o levita agora, irmão, ele diz assim, ó, quer ver uma coisa? Abre sua Bíblia aí em Mateus 23:9. Vê se eu estou exagerando alguma coisa. Mateus 23, versículo de número 9. Olha o que é que diz aí. Eu já vou encaminhando para o final. Mateus 23, versículo de número 9, vai dizer assim, ó. E a ninguém na terra chameis vosso Pai. Olha só a coisa interessante. Está na Bíblia, Manassés. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Aqui está comparando, irmãos, o Pai com Deus. Ou seja, você não pode chamar outra pessoa de Pai no templo. No templo, o nosso Pai se chama Deus. Nós estamos aqui para obedecer Deus. Mas você observa que quando Mica chama o levita para sua casa, ele diz assim, venha, porque agora você será o nosso sacerdote e também o nosso pai. Não. Aqui não tem Deus, irmãos. Entre a gente aqui, entre nós, o único Deus, irmãos, dessa igreja, o único Deus, é o Deus Pai, que Todo-Poderoso, que está sentado no trono, nos julgando, irmãos, recebendo a intercessão pela igreja por meio de Jesus. É o único Pai dessa igreja. Você observa como a gente tem que tomar cuidado. E disse Mica, fica comigo e ser-me por pai e sacerdote. Você observa, um levita despreparado. Qual era o problema aqui, o resumo aqui, dessa problemática da passagem de Mica? Qual era o problema dessa história toda? O problema todo resume-se, irmãos, em ignorância bíblica. Não sabiam a Bíblia Sagrada. Agora você observa, por que o povo apostatava no período dos juízes? Irmãos, porque não tinham conhecimento da Bíblia. Irmãos, que Deus nos guarde e que nós tenhamos, irmãos, o interesse, que tenha no nosso coração, irmão, o desejo de conhecer a verdade como ela é. A verdade como ela é. A única maneira da gente alcançar a bênção de Deus, eu vou dizer. Irmãos, olha, eu estou conversando com os irmãos que vão vir pregar na campanha, de um em um. E eu não quero repetir alguns erros que aconteceram aqui. Não quero que se repita. Eu ainda vou ligar para alguns que eu não liguei. Não estou ligando de um por um. E eu estou dizendo para ele, rapaz, eu sei que avivamento não é só grito. Não precisa você dizer, irmãos, avivamento não é só rodar. Irmão, todo mundo já sabe disso. O que eu preciso é que você abra a Bíblia. Eu convidei aquele menino ali para dar uma saudação domingo. Manassés. Daí Manassés chegou aqui, irmãos, olha, não falou mal de ninguém.
não falou mal da igreja, não falou mal da vida de ninguém, abriu a Bíblia, começou a contar uma história, e no final, quando acabou de contar a história, a glória de Deus estava sobre essa igreja. Contou uma história bíblica. Isso é pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus, irmãos, não é dizer o que eu acho. Eu acho que Deus está olhando para a gente, está sentindo pena de vocês tudo. Não, irmão, o que você acha, ache para você. E olhe que achando para você, você vai se dar mal. O que importa é a vontade de Deus para a nossa vida. Esse texto aqui, ele vai mostrar que a condição de apostasia, aí a Bíblia diz assim, versículo 6, naquele dia não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia reto aos seus olhos. Você está vendo por que o pecado entrava na época dos juízes? Porque não tinha líderes, e os líderes que tinham não eram respeitados pelo povo, e o povo fazia o que parecia bem, que parecia direito aos seus olhos. Só o que parece direito aos nossos olhos, não é o que parece direito aos olhos de Deus. Não é, irmãos. A vontade de Deus a gente só vai entender quando a gente lê a Bíblia Sagrada. A mãe de Mica errou, o levita errou. Agora eu vou dizer, nenhum tinha conhecimento da verdade. Porque se tivesse, não teriam feito metade do que fizeram num contexto tão pequeno da Bíblia Sagrada. Só são, irmãos, 13 versículos. Agora veja a quantidade de pecado que a gente tira daqui. Irmão, vamos pedir misericórdia a Deus. Senhor, eu não quero ser um Mica da vida. Eu não quero roubar minha própria mãe. Eu não quero trair a confiança daqueles que me acolhem. Já pensou, irmão, que coisa feia? Já pensou, irmão? A gente entra aqui, já pensou, irmão Samuel? Vem uma pessoa aqui na frente, aceita Jesus, a gente ora por ele. Ora para Jesus curar, ora para Jesus batizar no Espírito Santo, ora pela família. Não, irmãos, a gente cuida, se esforça para dar uma aula boa de escola dominical, para ensinar a Bíblia como ela é, para que os irmãos crescerem. Daqui a pouco o irmão não trai o pastor, ele trai a igreja. Ele sai falando mal da igreja, ele rouba a igreja. Já pensou, irmão, que situação? Aí você observa que a igreja, quando vai consertar, podendo consertar, acaba de estragar. Tem aquelas pessoas que a gente chama e a gente disciplina. Aí vem a igreja que estraga por trás. Liga para ele não, rapaz. Sempre tem, né? Liga não, assim mesmo. Isso é coisa de pastor radical. Esses pastores aí, só a misericórdia de Deus, irmão amado. Não podemos ser como a mãe de Mica. É porque essas pessoas são como a mãe de Mica. Quando ela diz assim, não liga para o pastor não. Não liga para a igreja que está disciplinando não. Ela sabe o que ela está fazendo? Está construindo um ídolo dela mesma. Ou seja, olhe para mim. Eu sou seu ídolo. Eu sou seu sacerdote a partir de hoje. Não, irmão. O meu sacerdote, quem constituiu foi Deus. O meu sacerdote, ele foi constituído por Deus e não por mim. Nem é o que as outras pessoas querem que seja. Não, irmão, é a vontade de Deus na nossa vida. Que Deus nos guarde. Não podemos ser Mica nisso. Não podemos ser a mãe de Mica. Não podemos ser o levita da história de Mica. Ou seja, nós não podemos ser nada daqui. Esse é um texto que a gente olha e a gente tem que dizer assim, Senhor, o que é que eu tenho que ser daqui? O contrário disso tudo. Tá certo? Você tem que olhar para cá e dizer, eu não posso ser dessa maneira. Porque esse texto está aqui para nos mostrar a desgraça religiosa de Israel no período dos juízes. Por isso apostatavam, por isso eram oprimidos. Agora, em nome de Jesus, irmãos, nenhum crente dessa igreja será enganado. Nenhum crente dessa igreja, irmãos, em nome de Jesus, será, meu irmão, ludibriado pelas conversas desse mundo. Não é pelos atrativos que se levantam, pelas opiniões. Não, irmãos. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Agora eu vou dizer uma coisa para você. A visão que a igreja tem é olhando daí para cá. Quando você olhar daí para cá, você vai olhar para a gente e vai dizer, meu Deus, está lá, pastor da igreja, segundo, terceiro, quarto. Está lá o pastor Marco Antônio, presbítero Francisco, presbítero... chega aqui, Jesus. Valdir, não é?
Está lá o diácono Jorley, tantos outros, está lá Elias, pregador do Evangelho, Gabriel, né? E tantos outros, presbítero Maicon. Olha para a banda, Manassés, Luiz, tocando aquela bateria. Irmãos, quando você olhar para cá, as irmãs do círculo de oração, interceda por esse povo. Interceda, irmão. Faz quanto tempo você não ora pelo pastor da sua igreja? Faz quanto tempo você não ora pelo ministério da sua igreja? Jesus, tem misericórdia do pastor Marco Antônio, Senhor. Está aqui o teu servo, está aqui, ordenado com a imposição de mãos da tua santa casa. Anda por aí pregando a palavra de Deus. Tem misericórdia do teu filho, Senhor. Conserva ele cheio do Espírito Santo, pregando única e exclusivamente a tua verdade. Sabe, irmão, olha para esse povo e diz assim: Senhor, que a corrupção da casa da mãe de Mica não entre ali. Não, irmão, não estamos aqui para errar, estamos aqui para fazer a coisa certa, porque nós temos o manual da coisa certa. E se temos o manual, nós temos o direito de errar? Nenhum de nós vamos errar em nome de Jesus. E se errarmos, a partir de hoje, irmãos, está aí o governo lutando, sei lá qual laboratório vai fabricar a vacina, quando vai começar a vacinação. Aqui já começou, né, irmãos? Há muito tempo. Aqui já começou. Tudo começa com temor a Deus. A Bíblia diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Agora coloque-se de pé em nome de Jesus. E eu quero orar pela sua vida nesse momento.